Olá pessoal, bem-vindos ao curso. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Marcos Kaiser, eu sou violonista e fisioterapeuta. Violão eu comecei a estudar por volta dos 12 anos de idade. Estudei violão clássico durante cerca de 5 anos, mas como a grande paixão da minha vida sempre foi a música instrumental brasileira, eu fui lentamente migrando para esse repertório. Eu também sou compositor, tenho 2 CDs gravados e atualmente eu tenho um canal no YouTube onde eu registro arranjos de temas populares, né? E é muito legal, o YouTube é um ambiente muito bacana para esse tipo de coisa, porque a gente acaba conhecendo pessoas, faz amizades, é muito legal. Já a fisioterapia, eu me formei em 2010, me especializei em 2012 em fisiologia do exercício e psicobiologia. Em 2013, eu me especializei em acupuntura e 2014 em quiropraxia. E durante todos esses anos de estudo e os anos que se seguiram, eu fui percebendo que a literatura científica é extremamente rica. Atualmente a gente tem como responder perguntas como, por exemplo, qual é a melhor maneira de se treinar a capacidade física de um atleta? Qual a melhor maneira de se treinar a coordenação motora? Qual a melhor maneira de se treinar a memória? Então eu peguei todos esses conhecimentos e montei esse curso para conseguir trazer tudo isso para melhorar a performance dos músicos, dos violonistas, que é o meu instrumento. Porque eu percebi que os músicos em geral, eles seguem muito mais o conhecimento empírico, que o que é? É o professor passar para o aluno a experiência dele, aquilo que ele aprendeu por tentativa e erro. Só que junto com esse conhecimento, a gente tem que incluir, atualmente, o conhecimento científico. A gente vai dar um grande salto. Se você observar o aumento dos recordes nos últimos... desde o século passado, eu vou deixar até aqui do lado um gráfico, mostrando em alguns esportes como os recordes foram sempre aumentando. Isso graças à ciência aplicada na nutrição, no treinamento e nos equipamentos desses atletas. Então, a primeira coisa que eu queria aproveitar nessa aula para explicar para vocês é uma pergunta que é feita às vezes, tem até uma certa polêmica, que o que é mais importante, o talento ou o treinamento? Na verdade, essa é uma pergunta um pouco mal feita, porque o talento nada mais é do que um potencial. Um potencial que só vai se desenvolver se você aplicar o treinamento correto nele. Eu gosto de utilizar a metáfora de uma semente, que o talento é como se fosse uma semente. Tem plantas pequenas e tem sementes de árvores gigantescas. Não adianta você ter todo esse potencial para uma árvore gigantesca se você não adubar e se você não regar adequadamente com o treinamento. E a gente tem que entender que o talento, de fato, ele existe. Se você pegar, por exemplo, imagine uma escola onde todas as crianças ali estão expostas às mesmas técnicas educacionais, às mesmas aulas. Você vai ver crianças com aptidões mais para, por exemplo, exatas, matemática, para artes, para educação física. Dentro das artes você tem pintura, teatro, música. Então, o que é essa aptidão? Na verdade, ela é uma facilidade a mais. Muitas vezes essa aptidão é acompanhada por uma curiosidade dessas crianças. E uma criança curiosa, ela tem uma outra vantagem. Além dessa aptidão, essa facilidade, ela geralmente tem um início precoce. E o início precoce em qualquer atividade gera um ganho de desempenho muito grande, porque as crianças elas absorvem todos os conhecimentos muito mais rápido. E além disso, ela acaba tendo mais tempo de estudo do que alguém que tem início tardio. Como eu falei no começo, eu comecei aos 12 anos a tocar violão. Mas tem gente que pode começar aos 7, 6 anos. Imagine as vantagens. A criança, no momento que ela está aprendendo a falar, ela também está tendo acesso ao treino de algum instrumento musical. E a ciência tem mostrado que, na verdade, todos nós temos potencial para executar qualquer tarefa com excelência. A questão, como eu disse, é que uns têm facilidade e outros é um processo um pouco mais lento. Mas todos vão ter que treinar muito.
aquele que acredita, muitas vezes começa a tocar um instrumento, em um mês de aula fala, olha, isso aqui está muito difícil, eu não tenho jeito para a coisa. Na verdade, isso é uma ilusão, porque mesmo quem tem jeito para a coisa vai demorar muitos e muitos anos. Na verdade, são cerca até de 10 anos, é um assunto que é abordado por alguns psicólogos, né? Que cerca de 10 anos, ou aquela teoria das 10.000 horas, que é muito difundida, que muitas vezes pode ser até uma metáfora para mostrar quanto tempo você tem que treinar, mas geralmente gira em torno de 10 anos, para a maioria das habilidades, você chegar a um nível elevado de excelência. Então imagine você treinando durante 10 anos, digamos, todos os dias, cerca de 4 horas por dia, se você não consegue chegar a um nível elevado de excelência. Você vai chegar lá. E a questão de excelência máxima de performance, isso é uma coisa que, na verdade, é mais analisada nos esportes. Porque você está ali competindo, imagina Usain Bolt, o jamaicano, grande recordista dos 100 metros rasos. Todos ali têm aptidão e todos ali treinam incessantemente. Mas o Bolt, ele tem uma série de coisas, um pouquinho de aptidão a mais que permite recordes absurdos. E essa aptidão, ela não é só, digamos, fisiológica ou neurológica, é uma aptidão também anatômica, né? Você vê, por exemplo, jogadores de basquete, a genética favorecendo a altura deles faz toda a diferença. Você pega atletas quenianos, eles têm uma proporção das pernas que favorece uma condição fisiológica. Então, tudo isso ajuda, mas não exclui. Você pode ser um excelente corredor só com treinamento, assim como um excelente músico e etc, etc. Outro aspecto que eu quero explicar nessa primeira aula é que existem, então, 3 pilares importantes para você, digamos, fazer um gênio. A genética, como eu estava falando agora. Vamos falar da música, por exemplo. Você pode ter excelentes concertistas, você pode ter excelentes compositores, você pode ter excelentes improvisadores. É uma série de habilidades que às vezes são norteadas pelas aptidões desses músicos. Outro fator importante é o ambiente. Imagina uma criança que nasce num ambiente propício, então ela vai ter ali um pai maestro, uma mãe pianista, isso também ajuda muito. E o terceiro fator é o treinamento, que é aquilo que a gente de fato consegue mudar e é o que eu vou ensinar nesse curso para vocês. A responder perguntas como, por exemplo, quantas horas eu devo treinar por dia? Se eu for treinar, por exemplo, 4 horas, é melhor eu treinar do começo ao fim, 4 horas seguidas, ou fracionar? Como subdividir exercícios, repertório, etc. Então tudo isso eu vou explicar para vocês, mas antes eu vou precisar de mais uma aula, que é uma aula de fisiologia, que será a próxima aula, para vocês entenderem um pouco como é que ocorre a contração muscular, as diferenças de fibras, etc. Tudo isso vai servir de fundamento para os treinamentos que eu vou ensinar depois. E no final do curso, uma série de exercícios, todos embasados em todos esses argumentos que eu estou construindo. Então guarde 2 coisas que são muito importantes. Que o talento é um potencial e que o treinamento ele é essencial para uma performance de excelência. Então nos vemos na próxima aula. Até breve. Tchau.